Dando continuidade à série de vídeos aqui sobre o aplicativo de propriedades personalizadas da Atuar Engenharia, vamos estar falando agora sobre a inserção de propriedades nos ambientes de peça e montagem e também no ambiente de detalhamento, mas mais específico para peças e montagens. Tanto peça como montagem elas podem trabalhar com dois tipos de configuração de propriedades. As configurações gerais do documento, que é nessa aba personalizar, e as configurações específicas de cada configuração que presente no documento. É muito comum, por exemplo, em peças, por exemplo, um exemplo de um eixo que a gente tenha em empresas que fabricam, tem processos internos, que a gente divida os processos, às vezes no próprio ambiente de peça, para acabar ficando mais fácil pro RP fazer o cadastro de processos e gerar os códigos de cada processo para aquela determinada peça, passando por matéria-prima, uma usinagem, um processo de usinagem, por exemplo, e o acabamento final, por exemplo, de um eixo. O aplicativo em si ele consegue inserir essas propriedades tanto na aba específica da configuração, como também na aba geral das peças. Eu vou estar agora demonstrando essas funcionalidades aqui para vocês com um exemplo. Primeiro a gente vai estar inserindo propriedades na guia gerais da peça. Vamos usar uma peça aqui como exemplo, não tem nada cadastrado ainda na peça, mas só para ilustrar. Primeiro de tudo, que se eu tentar dar um aplicar antes de ter nada cadastrado, ele não vai me deixar salvar. Então, preciso sempre ter informações cadastradas. Aqui eu vou colocar só algumas propriedades, descrição teste. Vou selecionar aqui um projeto que a gente já tinha cadastrado, por exemplo, no vídeo anterior. Quem não assistiu o vídeo de como cadastrar essas propriedades aqui, já deixar pré-estabelecidas, tem um vídeo que fala só sobre isso. Vou buscar aqui um projetista, um aprovador, um acabamento. Vou colocar aqui só para demonstrar as propriedades que vão estar sendo utilizadas lá na nossa guia de propriedades personalizadas. Nas áreas onde é que tem datas, se eu dar 2 cliques, ele já busca a data atual. Vou estar salvando essas propriedades agora na guia de propriedades gerais da peça. Dou um aplicar, ele já insere as informações, já me traz aqui o número da peça. Aqui uma questão importante, quando a gente está trabalhando com o cadastro de peças com a numeração automática, que ele vai trabalhar de uma forma um pouco diferente, mas respeitando uma numeração já pré-cadastrada, mas isso eu falo em outro vídeo depois. Aqui, ao aplicar as informações na peça, ele já traz para a gente a área de superfície da nossa peça, o volume, a massa e o material que está sendo usado na nossa peça. Vamos agora, deixa eu sair aqui, sair do aplicativo. Na nossa guia de propriedades, a gente pode estar aqui visualizando todas as propriedades que foram cadastradas. Na aba personalizar, todas as propriedades que a gente cadastrou, baseado na configuração de propriedades visualizadas lá na guia de opções, lá no cadastro de peças e montagens. Esse foi o vídeo. Essa parte do vídeo demonstrou como a gente cadastra na aba de personalizar. Aqui estão todas as propriedades listadas na guia geral da peça. Se eu precisar cadastrar, por exemplo, eu tenho uma peça que eu trabalho uma parte da guia, uma parte em propriedades gerais, mas não, eu preciso de propriedades específicas, por exemplo, para o ambiente de peça acabado. Eu posso selecionar aqui por exemplo, meu ambiente de peça acabado. Ele já sempre, eu aplicando aqui propriedades específicas, ele sempre vai buscar a propriedade que está setada aqui. Mas se eu precisar, por exemplo, eu quero setar propriedades para matéria-prima, eu seleciono matéria-prima e atualizo, ele já vai setar para mim a configuração de matéria-prima, para mim estar inserindo as informações.
está aqui selecionando matéria-prima. Vou, por exemplo, inserir informações de matéria-prima. Vou colocar aqui, vamos lá, barra redonda MP, projeto, vamos colocar lá na montagem geral, o projeto para o conjunto soldado, mesma situação. Vamos buscar as mesmas propriedades, acabamento não vai ter, mas o processo, por exemplo, é um processo de corte, um processo de corte lá na serra, por exemplo, é um exemplo hipotético. Apliquei essas informações, eu vou estar aplicando as informações somente na guia de propriedade específica da matéria-prima. Aqui já inseri as propriedades lá na aba de matéria-prima, dou um sair. Vamos até a guia específica matéria-prima e ele vai estar listando para a gente as propriedades inseridas através da guia de propriedades lá do aplicativo. Podemos ver aqui a descrição, matéria-prima, a barra redonda MP. Vamos lá, ó, por exemplo, processo, corte, acabamento a combinar, todas as propriedades que a gente acabou inserindo lá. Então dessa maneira a gente consegue trabalhar tanto com as propriedades gerais da peça. Muitas empresas trabalham só com as propriedades gerais, não acabam trabalhando com propriedades específicas. E também podemos trabalhar com as propriedades específicas, aí voltado à configuração que você tá utilizando. E outra coisa interessante, por exemplo, tem as propriedades gerais aqui. Ele vai acabar buscando as propriedades que eu tinha lá nas minhas propriedades gerais, mas a partir do momento que eu buscar aqui as propriedades que eu inseri em matéria-prima, ele já vai acabar mostrando pra gente todas as propriedades salvas lá na propriedade específica de matéria-prima. Por exemplo, ó, barra redonda MP, processo de corte, acabamento a combinar. Bom, essa seria o vídeo falando sobre a inserção de propriedades nos ambientes de peça e montagem. No ambiente de detalhamento vai ter um vídeo posterior mostrando mais especificamente as propriedades que podem ser inseridas lá. Ok? Ficamos por aqui nesse vídeo, então até o próximo vídeo.